Glórias a Deus. Nós também queremos saudar a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Sem muita delonga, aproveitando que os irmãos já estão de pé, vamos estar fazendo a leitura da palavra nessa noite. Joel capítulo 2, assim como foi o texto base para o tema dessa festividade. Glória a Deus. Joel capítulo de número 2, a partir do versículo de número 28. Glórias a Deus. Glória para Jesus. A igreja encontrou, diga amém. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Amém? Louvado seja Deus. A igreja pode sentar, glorificando e exaltando ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, antes de ministrar algo ao nosso coração, ao coração da igreja, eu queria externar a minha gratidão ao Senhor, minha gratidão também ao pastor desta igreja, pela confiança que nos dá de ministrar a palavra nessa noite. Louvo a Deus por tudo o que Ele tem feito na minha vida. Estava desde sexta-feira, quando vim aqui trocar a cortina junto com o pastor, estava refletindo nesses poucos anos que nós servimos ao Senhor neste lugar. Louvar a Deus pelos 38 anos dessa igreja, que tem de fato caminhado à luz da palavra do Senhor, tem sido guiada pelo Espírito do Senhor. Eu louvo a Deus porque pude refletir na minha história nesta igreja. Hoje posso dizer, não necessariamente como muitos que estão aqui, que faço parte de uma longa história da Remidos. Não, a Remidos tem muitos anos. Mas eu posso dizer que a Remidos é a minha história. Posso eu não ser a história da Remidos, mas a Remidos é a minha história. Me lembro de cada detalhe quando cheguei a este lugar. Do dia em que decidi ficar nesta casa, quando esse templo foi inaugurado, quando nos meus primeiros passos o Senhor, usando o pastor, nos incentivou a buscar mais o Senhor, o batismo com o Espírito Santo, e conforme nossos passos, o Espírito de Deus foi fazendo em nossas vidas. Como passamos um bom tempo, estávamos eu e o pastor conversando ali ao lado, e quando a irmã Neide passou ali com o líquidozinho, o cheiro de passar o pano na igreja, a gente lembrou no cheiro. Eu disse: eita, pastor, esse era um dos cheiros que a gente usava para passar o pano na igreja. Os longos anos em que servimos ao Senhor na zeladoria da igreja com a minha esposa, os longos anos como porteiro, a chave não saía da nossa casa. O momento em que o Senhor nos usou e usou o pastor investindo em nós para trazer as primeiras mensagens, que a gente preparava o dia todo dentro de casa, mas só conseguia falar em torno de 5 a 7 minutos quando chegava aqui. Como tremia quando o Senhor nos levantou ao diaconado. E quando em meio a essa caminhada o Senhor foi nos honrando e nos agraciou com a primeira festividade a ser ministrada. 2015, a festividade dos jovens, cujo tema estava lá em Oséias capítulo 10, verso 12. É tempo de buscar ao Senhor. E daí para frente, o Senhor foi fazendo em nossas vidas. E tudo no tempo de Deus. Hoje estamos aqui. Me lembro das ministrações na escola bíblica pela manhã, que também ainda éramos da zeladoria da igreja, muitas vezes período chuvoso,
Chegávamos aqui logo cedo na casa do Senhor, e devido às fortes chuvas não tinha essa coberta. A sujeira tomava conta no lado de fora da igreja, a água às vezes entrava, e a gente todo arrumado, trancava a igreja, muito cedo ainda, já sabia de como estava o tempo. A gente trancava lá fora, entrava no banheiro e trocava de roupa e limpava toda a igreja. Depois ia lá no banheiro e trocava de roupa novamente, esperava os irmãos chegar para iniciar a escola bíblica. Louvado seja Deus. Eu digo com muita alegria, a Remidos é a minha história. E eu louvo a Deus, pastor, por tudo que fiz e faço nesta obra. Deus conhece meu coração e não falo isso com soberba nem orgulho, mas por humildade, por entender que nada faço se não for o Senhor que me conceda. Sem Ele eu não faço nada. Eu agradeço a Deus e sou feliz por tudo que faço nesta obra. E tudo que faço, faço com voluntariedade. Sou feliz por cada vitória desta casa. Sou feliz por cada vitória contada por um dos meus irmãos. Porque a vitória desta obra, a vitória sua, é a minha vitória. E estes longos anos aqui servindo ao Senhor, eu tenho visto muita coisa para me alegrar. Deus falando, Deus cumprindo, Deus fazendo, os remidos cantando, aleluia, o nome de Deus sendo glorificado. Ao longo dos anos, houve quem achasse que esta seria uma obra apagada. Não, ela se mantém viva e acesa nas chamas do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. É de maneira gradativa, mas o crescimento e o fortalecimento dessa obra não é pelo homem, é pelo Espírito de Deus. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Mas, igreja do Senhor, contei este breve testemunho. Teria muito mais para contar, mas este é o suficiente. Pois sei que você não saiu de casa para ver, escutar a minha caminhada na Remidos, né? Mas ouvir a palavra de Deus. E eu glorifico ao Senhor por este tema tão profundo que o Senhor colocou no coração do nosso pastor. Tempo de restauração e avivamento. Vivemos em um tempo em que, dependendo do texto bíblico, muitos já se têm um costume de algumas mensagens que provavelmente seriam ministradas. E quando se fala em avivamento, muitas vezes surge um certo regozijo e alegria no coração de alguns, porque já começam a processar e entender que o avivamento consiste apenas em alguns movimentos que nós conhecemos. Alguns acham que o avivamento se limita a algumas movimentações quando a igreja se alegra no Espírito. Mas não, o avivamento é muito mais profundo do que isso. Quando um tema é sempre passado para a minha pessoa, peço muito a Deus para que nos dê a direção, a exegese bíblica, a interpretação do céu e uma palavra que possa nutrir a nossa alma para a edificação da igreja. Eu não sei se isso é uma virtude ou uma falha minha, mas eu sempre busco ser fiel ao texto que nos é passado. E o texto, queridos irmãos, que fizemos menção nessa noite, ele vai de maneira muito profunda para os dias atuais. O texto base que nos foi dado, Joel capítulo 2, verso 28, mas lemos até o versículo 32, nos dá a direção de todo o contexto da mensagem bíblica nessa noite, e daquilo que o Espírito Santo de Deus, daquilo que o Senhor quer que a igreja faça, da forma como Ele quer ver o seu povo. De acordo com o texto que lemos, o tema é extraído, e o Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco desde ontem, da seguinte forma: é tempo, é o céu dizendo é hoje, não é amanhã, é agora.
O tempo que se chama hoje, o momento é este, de restauração e avivamento. A restauração, para que nós entendamos todo o corpo da mensagem, o que a igreja precisa sair edificada, é entendendo aquilo que Deus falou. A restauração, ela nos dá a ideia como um processo de fazer com que algo volte ao estado original. É recomeçar do zero. Ainda que para isso você tenha que desfazer algo, tirar algo, consertar algo. Baseado na restauração, é que se espera como consequência, como evidência ou como resposta, um avivamento. Ou seja, não há avivamento se não houver restauração. Não tem como Deus operar se eu de fato não me prontificar em fazer a vontade do Senhor. Só haverá avivamento quando eu decidir restaurar, quando eu decidir tirar o que não agrada, quando eu decidir voltar ao que eu era antes com Deus. Só haverá avivamento, aleluia, quando eu de fato decidir recomeçar um relacionamento ou começar um relacionamento com o Senhor. E é justamente no contexto do livro de Joel que nós vamos entender esta condição, meu pastor. Deus, ele usa o profeta e enche o profeta Joel. Era justamente o quadro em que o povo de Deus se encontrava, para que nós entendamos todo o contexto. E Joel, ele abre a boca cheio do Espírito de Deus, fazendo com que o povo ouvisse, dizendo: olha, houve algo semelhante em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais. Então prestem atenção e façam o seguinte: anunciem aos vossos filhos, os vossos filhos aos seus filhos, e os filhos destes à próxima geração. E Joel profetiza um cenário degradante, um cenário de juízo, tendo em vista que Deus, em sua infinita misericórdia, Deus está sempre disposto, igreja do Senhor, a chamar o seu povo, a convocar o seu povo a um processo de arrependimento, a fim de que este volte e Deus se prontifique. Assim como o povo se arrependa, ele também se arrepende de fazer o mal que estava para fazer. Deus sempre em seus meios, a ênfase dele é trazer o seu povo de volta. Quando ele observa que um crente, quando ele observa que o povo começa a se afastar, Deus, ele age e está disposto a repreender e a castigar. Apocalipse 3,19: eu repreendo e castigo aquele que amo. Arrepende-te, pois, e seja zeloso. Estou à porta e bato. Então o quadro do povo era distante do Senhor. E Joel profetiza um cenário degradante que acontecera no meio do povo de Deus. Ele usa uma linguagem figurada e diz: olha, observem, o que deixou a lagarta comeu o gafanhoto. O que deixou o gafanhoto comeu a locusta. E o que deixou a locusta comeu o pulgão. Está tudo sendo devastado. O cenário era de crise. Por quê? A história diz que o povo de Deus, em seu ápice de prosperidade, esquecera do Senhor. Vivia da forma que queria. Estava tudo bem financeiramente, estava tudo dando certo. O espiritual começou a ficar de lado. E Deus continua repreendendo. A oferta parou. O sacrifício já não existe mais. Ministro do altar, juntamente com o povo, clamem, busquem, se arrependam. Santifica um jejum, um dia de proibição. Convoca o povo a buscar se arrepender dos seus maus caminhos.
vocês, ministros, estão observando a frieza espiritual. Juntem todo mundo e comecem a buscar ao Senhor. E detalhe do avivamento e da restauração, Deus dá um recado a Joel e Joel passa para o povo. E quando vocês buscarem, façam o seguinte: rasguem o coração e não as vossas vestes. Aleluia. Rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. A verdadeira restauração vem de dentro. Porque não adianta eu cantar, mas o coração está inchado, pastor. Não adianta eu estar em todos os cultos na igreja, abrindo a minha boca, dando glória e aleluia, mas o coração soberbo. Eu não aguento ver o meu irmão, não aguento ver a minha irmã. Não adianta eu fazer a obra do Senhor, mas no meu coração eu estou buscando um reconhecimento humano. Entende uma coisa? Quem vê as tuas obras é o Senhor. Davi, quando buscou um avivamento, ele disse: olha, Senhor, não retire de mim o teu espírito, nem lança fora da tua presença. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com o espírito voluntário. A voluntariedade de servir a Deus e fazer a obra, este é o verdadeiro avivamento. Porque aquele que diz eu sei as tuas obras, é o mesmo que diz na minha mão está o galardão e eu recompenso a cada um. Oh, glória a Jesus. Todo avivamento, ele tem como ênfase um renovo espiritual, que acontece mediante uma ação do crente voltado à mudança, reforma, que surge de uma condição contrita, resultante em arrependimento, busca, oração e santidade. Louvado seja o nome de Jesus. O povo estava totalmente frio e apático. No entanto, o avivamento de que a palavra fala em Joel não é o que você pensa do pentecostalismo apenas. O contexto é outro. Tendo em vista que Deus é santo, é amor, mas é justiça. E Deus, no seu ato de justiça, estava prestes a julgar todo o pecado. Joel fala por no mínimo 3 vezes no seu livro a respeito do dia do Senhor. E esse dia do Senhor é dia de juízo, é dia de assolação. Quem poderá sofrer? Ou quem poderá resistir? Mas Deus em sua misericórdia convoca o povo: olha, haverá um juízo sobre a terra, o dia do Senhor está próximo. Portanto, Deus fala com vocês nessa noite: restaurem, para que venha um avivamento. Aleluia. Deus falou com o seu povo naquela época: aleluia, voltem, se consagrem, toquem uma buzina, para que o povo congregue e busque ao Senhor em santidade, jejum e oração, para que o Senhor em sua misericórdia volte a abençoar o seu povo. E depois dessa busca, o Senhor promete: e depois desses dias, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Para que você entenda nessa noite, o avivamento de que Deus fala, aleluia, é um despertamento. O avivamento do que o Espírito fala nessa noite é um despertamento espiritual para a igreja. Assim como o Espírito de Deus é o selo e a garantia. Você vai entender no decorrer da mensagem. Pois não há avivamento sem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala de algumas restaurações ou de algumas reformas, que alguns homens tomaram postura e viram a glória de Deus. Pois o avivamento,
ele consiste numa ação de Deus, ou numa ação divina, mediante um povo que se arrepende, que busca, que ora e que se santifica. O avivamento é uma condição divina, é uma graça divina, mediante um povo que se arrepende, que busca, que ora e que se santifica. Deus conhecendo o pastor, Jesus conhecendo a frieza e espiritual, e que esta precisava de uma mudança e reforma para viver um avivamento. Jesus conhecendo, ele falou com a igreja de Éfeso e disse: olha, Éfeso, eu sei as tuas obras, sei a tua paciência, sei que vocês têm colocado à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Tem um zelo pelo meu nome, tudo que fez pelo meu nome. Eu conheço as obras, mas tenho porém contra ti um detalhe: abandonaste o primeiro amor. E ele diz: volta às primeiras obras, senão virei e tirei do meio de ti o teu castiçal. E o castiçal nos relembra a ação do Espírito Santo na vida de um cristão e no meio da igreja. Alguém que se prontificou em fazer reformas. E a Bíblia fala do rei Asa, que no capítulo 15 de 2 Crônicas, quando este assume o trono, a Bíblia diz que ele faz um processo de reforma e restauração. A Bíblia relata que Asa, a primeira coisa quando ele assume o trono, Deus toma um profeta, Azarias. E Azarias, cheio do Espírito do Senhor, a primeira coisa que diz a Asa: escutai-me, rei Asa, e todo o resto do povo, o Senhor está convosco enquanto estiveres com ele. Se o buscares, o achareis, mas se deixares, ele vos deixará para sempre. Israel já esteve muito tempo sem o seu Deus e sem sacerdotes que ensinassem a lei. Mas a Bíblia diz que Asa ouve aquelas palavras e guarda em seu coração, convoca todo o povo e se põe a buscar ao Senhor. A Bíblia diz que ele junta os músicos, todo o povo se consagra, busca, adora, e o povo fez um voto de buscar a Deus. E a Bíblia diz que houve paz e prosperidade nos reinados de Asa, no reinado de Asa. Mas passa-se um período. Rei Asa, Jeú, Acais e Ezequias reina. Quando Ezequias reina, a Bíblia diz que o cenário espiritual está devastado. E Ezequias faz o que era reto aos olhos do Senhor. Por quê? Ele se pôs a restaurar e fez uma reforma espiritual. A primeira coisa que ele faz é restaurar o templo. Purifica o templo, estabelece o culto, celebra a Páscoa, pega os sacerdotes e levitas, organiza para que a adoração pudesse ser feita. Só que tem um detalhe: ele faz a reforma, Deus se agrada, o culto é estabelecido, só que falta um detalhe. Acredito que você nunca pensou nisso. Ezequias faz toda a reforma espiritual da casa do Senhor, estabelece o culto, é muito bonito aos olhos dos seus súditos. Olha um rei que teme a Deus, olha um rei que dá valor à adoração, olha um rei que purificou o templo, olha um rei que está em todos os cultos, conjecturando. Mas só que passado alguns dias, Deus brada na casa de Ezequias. E sabe o que é que o profeta diz? Ezequias reformou, colocou tudo no lugar, mas o profeta chega: Ezequias, põe em ordem a tua casa. Tudo bonitinho naquilo que faz para Deus e na casa de Deus, mas a casa estava acabada, a casa estava em desordem. Porque tem crente aqui que Deus fala que precisa fazer uma reforma na casa. Não viverá um avivamento se não reformar a casa, se não reformar o coração, se não reformar a mente. Rasga o coração e não as vossas vestes. Ezequias se derramou em pranto, buscando ao Senhor.
e Deus lhe concedeu mais anos de vida. Abacuque, entendendo o momento que viria sobre Judá, Abacuque olha o cenário e ele diz: Senhor, até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e o Senhor não me ouvirás? Porque tudo está fora do lugar, Deus. Há grito de violência, a sentença nunca sai, a justiça é distorcida. Senhor, a Bíblia diz que Deus responde a Abacuque de uma forma poderosa. Só que Abacuque se prontifica, pastor, e ele teme, porque ele sabe que o agir de Deus seria pesado. Deus usaria os caldeus, uma nação muito mais ímpia do que o próprio povo de Deus, para julgar. Mas Abacuque entende a misericórdia de Deus. Por mais que ele seja justo, ele é misericordioso. Então Abacuque clama por um despertamento. E quando ele entende todo o processo de Deus, ele vê Deus falar, mas vê, não, Deus tem que me explicar o que está acontecendo. Vou me posicionar na minha torre de vigia e vou esperar para ver aquele que comigo fala. Até ele falar, Deus brada e diz: olha, Abacuque, escreve a visão num tempo. Escreve a visão, porque a visão é para um tempo determinado. Se tardar, espera, porque certamente virá. Abacuque resiste àquilo que Deus fala, e no capítulo 3 ele entende o propósito de Deus e ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. E a única coisa que eu peço nesta hora, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aleluia. No meio dos anos, Senhor, notifica. Numa versão mais atual vai dizer: Senhor, aviva a tua obra. E no meio dos tempos, faze ela conhecida. É Abacuque dizendo: Senhor, aleluia, tem misericórdia do povo que te pertence. Sempre haverá um remanescente. Sempre haverá um povo, aleluia, que guardará com zelo os teus princípios e os teus mandamentos. Tem misericórdia. Aviva, Senhor, desperta. Porque tu acha que Joel diz: o dia do Senhor está perto? Já foi cantado nessa noite. Tem muitos achando que Jesus não vai mais voltar. É por isso que o Espírito de Deus brada nessa noite, dizendo que é tempo de restauração e avivamento. É tempo de voltarmos às origens. É tempo de voltarmos ao primeiro amor. É tempo de, da forma que amamos a Deus, amemos também o nosso irmão. É tempo de o nosso coração estar de maneira voluntária para fazer a obra do Senhor. Um povo avivado é um povo que obedece, é um povo que teme, é um povo que ama, é um povo que faz para a glória de Deus. O avivamento é uma ação divina, mediante um povo que ora, que busca, santifica, se arrepende. Quer ver a busca? O livro de Oséias também, o povo está afastado, havia deixado ao Senhor, mas Deus no capítulo 10 promete as bênçãos. E no versículo 12, conforme as bênçãos que ele prometeu e a restauração, ele clama e pede uma posição do seu povo. Versículo 12 que já foi mencionado. Deus diz: semeiem para vós em justiça, e vocês vão colher segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura. Preparar a terra. Preparem, tomem posição, faça a obra, porque é tempo de buscar ao Senhor. Aleluia. Até que chova a justiça sobre vós, até que vejamos o agir de Deus, o derramar do Espírito, o agir do céu em nossas vidas. É preciso buscar, é preciso se prontificar. Louvado seja Deus. Jeremias 29, o profeta está dizendo a partir do verso 12: ireis e invocareis a mim, e orareis e eu vos ouvirei, e me acharei quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Aleluia. O avivamento, ele é consequência de um povo que busca e se arrepende, e de um povo que ora. Isaías 55, o profeta está cheio de Deus e dizendo: vinde todos vós
que tem sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não edifica? Buscai ao Senhor enquanto é tempo, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, e o Senhor se compadecerá dele, porque é misericordioso em perdoar. Aleluia. Deus está dando uma oportunidade a você nesta hora. Quer avivamento? Restaura, muda, reforma. Aleluia. Elias desfrutou da resposta de Deus e de um agir, mas antes disso ele foi lá e restaurou o altar que estava quebrado. Primeira restauração e a reforma, e Deus desce com o avivamento. E se tem um altar que precisa ser restaurado nesses tempos presentes, é o coração. Deus brada nessa noite: rasguem o seu coração e não as vossas vestes. Aleluias. 2 Crônicas 7:14 é o versículo chave da restauração, pastor, de uma ação do povo. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, na versão atual vai dizer: esse povo que me pertence, aleluia, se humilhar, me buscar, orar e se converter dos seus maus caminhos. Olha, num versículo só nós vemos o arrependimento, a oração, a busca e a santidade. Deus diz: do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Aleluia. O Senhor não te trouxe para julgar a tua vida, aleluia, nem a tua espiritualidade nessa noite. Ele te trouxe para dizer que te dá uma oportunidade. Ele é Deus de avivamento e restauração, mas você precisa tomar uma posição. Aleluia. Você precisa tomar uma decisão. Quem eras tu e quem és hoje? O que Deus fez na tua vida? Aleluia. Louvado seja Deus. É preciso mudança. Mas não há, quando há reforma, quando há restauração, o avivamento desce. Glória a Deus. Como tu queres um avivamento se tu já não louva como louvava mais? Como queres um avivamento se tu já não pede mais o batismo com o Espírito Santo na oração? Como tu queres um avivamento se tu faz a obra do Senhor relaxadamente? Como queres um avivamento que tu acha que vir para a casa do Senhor é mostrar o look novo? Deus não está ligando para a veste, Ele quer ver o coração quebrantado e contrito. Porque Isaías 57:15 ele diz assim: diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Eu habito num alto e sublime trono, mas também habito, aleluia, com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido e o coração do contrito. Como tu queres um avivamento que não consegue mudar esse teu temperamento? Como tu queres um avivamento se tu não glorifica a Deus como glorificava há tempos atrás? Como tu queres um avivamento se tu prefere mais gastar tempo conversando com fofoca com alguém do que em oração com Deus? Como tu queres um avivamento que tua boca murmura mais do que agradece? Reforma, restauração, para que o Espírito Santo invada a tua alma, o teu coração, e faça algo novo na tua vida. Porque não há avivamento sem a ação do Espírito Santo, viu? Já vou finalizar. Não há avivamento sem a ação do Espírito Santo. Então como o Espírito Santo vai avivar e operar se está entristecido?
Não há avivamento sem a ação do Espírito Santo. Sem Ele não fazemos a obra. Sem o Espírito Santo não temos força. Sem o Espírito Santo não temos discernimento. Sem o Espírito Santo a gente não estaria de pé. Sem o Espírito Santo essa igreja não estaria aqui. Sem o Espírito Santo ela não carregaria a história que carrega. Sem o Espírito Santo o povo de Deus não brilhava como brilha. Sem o Espírito Santo nada seríamos. Deus sabia da nossa limitação. Deus sabia da limitação e da dependência da igreja do Espírito para ter uma vida avivada. Desde que Moisés orou, resignando ao Senhor pelo fardo pesado, em Números capítulo 11. Moisés bradou e orou dizendo que o fardo estava pesado, e Deus disse: calma, Moisés, te preocupa não, ora aí e escolhe homens. Quando Moisés escolheu, a Bíblia diz que Deus tirou do Espírito que havia em Moisés e ele colocou naqueles homens para que a obra fosse feita. Vemos Gideão fazendo a obra porque o Espírito do Senhor foi com ele. Capítulo 6, versículo 34 de Juízes, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Sansão, vemos por várias vezes, a cada obra que ele fazia, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossava tão possamente de Sansão. Ah, se não fosse o Espírito Santo. Mas Deus sabia o tempo da igreja. Aleluia. E quando ele restaura o povo do cativeiro babilônico e traz, aleluia, para a sua terra natal, a restauração começa a partir do povo. Neemias chega e restaura os muros, aleluia. Ageu vem e levanta, aleluia, Josué, filho de Zosadaque, e Zorobabel restaura o templo, e a promessa está lá: restaura, reforma, porque chegará o dia que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, aleluia. E Joel diz: depois de toda essa reforma, o meu espírito já não vai ser mais em juízes, profetas nem sacerdotes, mas sobre toda a carne, porque ele mostra, aleluia, a Zacarias o azeite fluindo. O azeite era o Espírito, e Deus brada: a minha obra, o meu povo não anda pela sua vontade, nem pela sua força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Oh, glória a Deus. E Deus sela, aleluia, a sua promessa em Atos 2:4. Jesus ascende aos céus, pastor, e começa a obra de um grande avivamento. Porque Jesus salva, mas ascende aos céus. Mas ele diz, aleluia, chegou um momento em que, ressurreto, os discípulos estavam reunidos. Jesus chega, estavam temerosos, estavam com medo. Jesus havia ressuscitado, mas eles estavam sem saber como continuar. Jesus aparece e diz: Pai seja convosco. E a Bíblia diz que Jesus sopra. Quando ele sopra, ele diz: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Jesus ascende aos céus e diz: ficai aqui, até que do alto sejais revestido de poder. Atos capítulo 2, os discípulos estão reunidos num só lugar, orando e clamando ao Senhor, e de repente há um vento impetuoso que sopra sobre aquele lugar. Ah, pastor, quando sopra, a igreja já não é mais a mesma, o povo já não é mais o mesmo. O Espírito Santo desce e enche, o Espírito Santo desce e fortalece, o Espírito Santo desce e encoraja, o Espírito Santo desce e levanta, o Espírito Santo desce e aviva, o Espírito Santo desce, aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo desce e sela aquele povo, porque não tem como haver um avivamento sem o Espírito. Lembra de Ezequiel 37? Texto muito profundo. Israel está igual àquele vale de ossos secos. E Deus pergunta a Ezequiel: pode viver esses ossos? Ezequiel olha e diz que estava sequíssimos. Ele diz: Senhor, tu sabes. Profetiza, filha do homem.
Deus já havia falado: eu vou pôr neles o meu espírito e eles vão viver. Profetiza, filho do homem. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou, dizendo ele: profetizei como se me deu ordem. E quando Ezequiel profetiza, diaconisa Nina, ele diz que houve um reboliço, houve um ruído, e começa agora cada osso juntar a seu osso. Ele vê também o nervo crescer, ele vê também a carne crescer, ele vê a pele se estender. Aleluia. Os ossos já não estão mais secos, ali estão os corpos formados. Mas ele diz: mas não havia neles o espírito. Estava formado, mas para ter vida, para estar de pé, para ter força, só através do espírito. Profetiza, filho do homem. Vem dos quatro ventos. Aleluia. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou. Os ventos sopraram, o Espírito de Deus entrou naqueles corpos, e aquilo que era um vale de ossos secos agora estava um exército de pé em extremo. Aleluia. Para haver avivamento tem que ter união. Aleluia. Para haver avivamento na casa do Senhor tem que ter união, tem que estar junto. Aleluia. Tem que estar junto. Aleluia. Ele profetizou: se juntou osso, carne, nervo, pele, todos os membros. Aqui é um corpo, aleluia, composto por vários membros. Tem que estar junto, tem que estar, tem que estar unido. Aleluia. A unidade para que o Espírito Santo não há avivamento sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem traz avivamento após uma restauração, como também é aquele que sela, dando livramento. Porque naquele dia, quando Jesus voltar, o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor é dia de juízo, e só vai subir aos céus o povo avivado, o povo selado com o Espírito Santo. Não é o que fala em línguas não, viu? Aleluia. Não anulando o dom, não anulando o dom, mas não é o que fala em línguas, nem é o que profetiza não. Porque naquele dia a profecia, as línguas vão cessar. Aleluia. O que é em parte vai ser anulado, porque o perfeito virá. Aleluia. E quando o perfeito vir, aleluia, aquilo que é em parte será anulado, e vai permanecer aquilo que traz o verdadeiro avivamento: a fé, a esperança e o amor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus nessa noite por esta palavra que o céu dispensa, porque o Espírito Santo que aviva é aquele que sela. Aleluia. Quer ver que o verdadeiro avivamento, que garante livramento, é dado pelo Espírito? Efésios capítulo 1, versículo 13, o apóstolo escreve e diz: olha, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Sabe que selo é esse? É a garantia, é o selo de propriedade, é o céu dizendo aqui assim: ó, me pertence, Maíla me pertence, aleluia, Everlane me pertence, aleluia, Diácono Carlos me pertence, a Remidos do Senhor me pertence, está selado com meu Espírito. Aleluia. Aí por isso que, aleluia, Pedro vai escrever lá na frente, ele vai dizer: olha, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, comprado, propriedade exclusiva de Deus. Paulo escreve aos Tessalonicenses, Gabi, diz assim: olha, os tempos difíceis estão chegando, o filho da perdição vai se manifestar. Porém nesse tempo há um que detém, quem é? O Espírito Santo. Há um que resiste, quem é? A igreja. Até que do meio seja tirado. Aleluia. O Espírito Santo é aquele que sela e guarda o povo. Por isso que Joel falou, aleluia, vou derramar do meu Espírito, Deus disse, aleluia. E naqueles dias, o dia do Senhor está próximo, está perto, mas aquele
aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque quem é avivado está selado com o Espírito Santo. Aleluia. Para ele, para Israel, para Judá, para Jerusalém e para a igreja haverá livramento. Aleluias. Haverá livramento. Aí João sela toda a profecia bíblica. João sela o livro da Bíblia e diz: esse Espírito que aviva a igreja, esse Espírito que habita em mim e habita em você, esse Espírito que nos fortalece e nos renova até o dia do advento de Cristo. João grita lá no finalzinho, e o Espírito e a esposa dizem: vem. Tanto o Espírito Santo como a igreja, os dois, num só sentimento, a Bíblia diz: o Espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha e tome de graça da água da vida. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que fala conosco nessa noite, te convocando. Eu convido a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu convido a banda em nome de Jesus para estar louvando junto com a igreja. O Espírito Santo de Deus é aquele que garante o verdadeiro livramento, é aquele que garante o verdadeiro avivamento, é aquele que garante a mim e a você uma morada celeste. E Ele já te convida nessa noite, aleluia. Você que está tanto tempo distante, é dia de reforma, aleluia. É dia de restauração, louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus te chama nesta noite, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Convidamos a toda a igreja a cantarmos ao Senhor, aleluia. Porque aqui há um povo avivado, aqui não há um povo frio, aleluia, aleluia. Aqui não há um povo morno, aqui há um povo avivado. Aqui há um povo que tem, aleluia, o Espírito Santo de Deus. Um povo selado e comprado que vai morar no céu. A igreja batista Remidos do Senhor em Nazaré da Mata, que nasceu do fogo, caminha no fogo, subirá aos céus, aleluia, pelo fogo do zelo do Senhor, aleluia. Eu abro mão dos meus maiores sonhos. Adora o Senhor nessa noite. Meu desejo é te ver com os anjos. Aleluia, o Espírito Santo te chama. Enche esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Aonde você vai? Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai ser levada. A igreja crê nessa noite que encontrará com o seu rei, aleluia. A igreja que é avivada pelo Espírito Santo de Deus, ela crê que encontrará com o seu rei. O som da trombeta irá tocar, a voz de arcanjo irá soar, a trombeta de Deus. A igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, Aleluia. Não perde a oportunidade de adorar o Senhor nessa noite. Aleluia. Não perde a oportunidade de glorificar ao teu Deus nessa noite. Quebranta o teu coração, aleluia. Faz a tua adoração aí onde estás e diz: Senhor, eu quero mudar, meu Deus. Senhor, eu quero ser restaurado. Espírito Santo, aleluia, desce sobre a minha vida, visita o meu coração, visita a minha mente. Ora ao Senhor nesta hora e aproveita a oportunidade. Restaura a tua vida e desfruta do verdadeiro avivamento que só o Espírito Santo de Deus.
Você sonha com esse dia, com esta hora, encontrar com o teu Senhor dos ares. Aleluia. Naquele dia veremos a diferença daquele que serve e não serve a Deus. A diferença do justo e do ímpio, do avivado e do frio. Aleluia. Naquele dia veremos a diferença, porque o Senhor, aleluia, guardará o seu povo como alguém guarda o tesouro, quando o pai poupa o filho que o serve. Haverá livramento. Essa é a geração. Você faz parte desse povo. Você faz parte desta era que aguarda a volta do teu Senhor. Aleluia. Que busca a sua face. Aleluia. Oh glória. O Espírito do Senhor. Aleluia. Aleluia. Se você crê nesta noite e der ouvido à voz do teu Senhor, haverá um tempo de avivamento sobre a tua vida, começando hoje, na noite de hoje. Aleluia. Restauração e avivamento é a voz do céu para a Igreja Batista Remido do Senhor nesta noite. Precioso dentro de ti. Há um tesouro dentro de ti, vaso de barro. Ei, há um tesouro dentro de ti, vaso de barro. Não é prata nem é ouro, é o Espírito Santo de Deus. Dá lugar a Ele, aleluia. Dá lugar a Ele, abre a tua boca e adora o Senhor nessa noite. Aproveita a oportunidade que Ele está pronto para renovar a tua alma. Aleluia, tem gente sentindo a glória nessa noite. Tem gente sentindo a glória nessa noite. Tem gente sentindo o Espírito. Tem gente com o coração queimando. Tem gente com a alma queimando. É o Espírito Santo de Deus. Recebe o abraço dele nessa noite. Ei, tu que nunca mais falou em língua, fala nessa noite. Começa dando glória ao teu Deus. Adora Ele nessa noite. Aleluia. O que está dentro de ti é algo que o mundo não tem. É o Espírito da verdade que o mundo não conhece, nem pode receber. Mas vós conheceis, porque Ele está convosco e habita em vós. É o Espírito, é o Espírito. É o Espírito de Deus que sopra a tua alma e o teu coração nessa noite. Aleluia, tu não estás aqui em vão, aleluia. E você que entendeu,
o recado do céu para a tua vida nessa noite. E decide ter um renovo espiritual entregando a tua vida para Jesus nessa noite. Levanta a sua mão, vem aqui, nós vamos orar por você. Você que nessa noite, e o Espírito Santo nos diz: já está muito tempo que tu está longe, a hora de voltar é essa. Está muito tempo longe, a hora de voltar é essa. O Espírito Santo diz: a hora de voltar é essa. Começa uma restauração hoje, o Espírito Santo. A hora de voltar é essa, vem. A hora de vir aos caminhos do Senhor é essa, vem, aleluia. Levanta a tua mão, nós vamos orar por você, vem. Onde está você nessa noite? Não resista ao Espírito. Vem nessa noite, vem, o Senhor quer fazer algo novo. E a igreja adora e glorifica os céus. Porque nessa noite o Senhor teve um particular com o seu povo. E carrega no teu coração esta palavra: tempo de restauração e avivamento. Aleluia. Toma posição e postura para que possa desfrutar do avivamento do céu. Deus é misericordioso em fazer e agir. Restaura, reforma. Nem que tenha que começar do zero, mas começa, porque o teu Deus é um Deus de oportunidade. O dia do Senhor vem, e subirá aquele que está selado com o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos abençoe.